Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas, estou de volta com o nosso famoso ClimaCast, nosso acompanhamento quinzenal da previsão do tempo e condições climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, antes de dar início à análise da previsão do tempo, como nós fazemos todo o ClimaCast, eu queria fazer uma análise inicial da situação atual que nós temos. Bom, se vocês forem lembrar, sempre que a gente trazia essas informações de armazenamento relativo de água no solo, a condição não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o sudeste e sul do país estava bem crítica, considerando também Mato Grosso do Sul. Hoje, quando nós olhamos aqui o mapa à esquerda, a nível Brasil, então o armazenamento relativo de água no solo, óbvio, considerando um tipo de solo padrão, sem entrar nas determinadas características de cada propriedade, cada tipo de solo e cada manejo desse solo, a gente consegue ver que essa situação se reverteu. A gente ainda tem algumas condições críticas, prevalecendo aqui no Sudeste, Mato Grosso do Sul e extremo sul do Rio Grande do Sul, mas o balanço hídrico tem melhorado bastante. Então, a chuva que ocorreu nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, no Rio Grande do Sul, em decorrência daquela frente fria que passou de forma rápida, mas trouxe volumes significantes em algumas regiões, fez com que esse armazenamento se estabilizasse em grande parte do estado. Então, quando a gente dá um zoom aqui para o estado do Rio Grande do Sul, a gente consegue ver exatamente isso. O extremo oeste e o sul do estado ainda com armazenamento muito baixo, ficando aí entre 30, 40, até algumas regiões com abaixo de 10% de água no solo, ou seja, retomando esse conceito também, tudo que esse solo consegue armazenar de água, ele tem só 10% de água disponível, por exemplo. Então, esses níveis em porcentagens representam essa relação entre o que o solo consegue armazenar e o que está disponível. Mas para as regiões que nós analisamos, então Planalto, Noroeste, Noroeste Centro, Centro-Sul, grande parte dessas regiões agora se encontram em condições de armazenamento hídrico bem positivas. Bom, outro ponto que surgiu ao longo dessa última semana, principalmente do final de semana ao início dessa semana agora, do dia 19, foi a formação do ciclone subtropical. Como a gente pode ver aqui, próximo à costa do Sudeste, na verdade ele tinha se formado mais acima e mais próximo aqui do Rio de Janeiro, mas ele já vem se deslocando e o grande questionamento é se ele teria alguma influência nas chuvas no Rio Grande do Sul, se ele caminharia pela costa, qual que era o movimento que ele ia fazer, a rota desse ciclone. Ele já não é mais um ciclone, ele já se transformou numa tempestade subtropical e ele vem se afastando cada vez mais do continente. Então, essa é a previsão numérica das próximas 24 horas, a gente vê que não tem chuva principalmente no Rio Grande do Sul, em decorrência não só desse ciclone, dessa tempestade tropical, mas também não tem nenhuma frente fria atuando, que é a principal condição ali que traz bastante chuva no sul do país. Então, já dando um leve spoiler do que a gente pode esperar para as próximas horas, é que a gente não tenha chuva, pelo menos aí nas próximas 24 horas, depois a gente vai olhar outras fontes de previsão, essa aqui é do Instituto Nacional de Meteorologia, com um armazenamento hídrico relativamente bom em grande parte da região, esses dias sem chuva podem não trazer uma condição tão crítica de déficit e também viabilizar as operações de campo, o que alerta fica principalmente para o extremo sul do estado, que aí sim, uma condição já crítica, cada dia mais de déficit, mais estresse hídrico, as culturas que estão em campo, na lavoura, estão sofrendo, tá bem? Bom, entrando agora de fato na nossa previsão do tempo, o que a gente pode esperar aí, começando pela região noroeste, aqui por Santa Rosa. Bom, aqui em Santa Rosa a gente observa, e nós vamos observar em grande parte das localidades que nós analisamos aqui, aquele período com chuvas muito baixas e aí, junto com a frente fria, uma redução na temperatura máxima e na mínima, principalmente na máxima, Lembrando que a gente veio de uma onda de calor, então foi uma queda muito abrupta dessa temperatura, acompanhada de volumes significativos de chuva. A tendência para os próximos dias, a gente tem bastante divergência entre os modelos, então a gente tem aqui o modelo do NOAA trazendo bastante chuva, mas principalmente a partir do dia 27, e aí depois na previsão numérica do INMET também, aqui como está muito para frente eu acabei não trazendo, mostra uma possível entrada de massa de ar, fazendo com que tenha bastante chuva, principalmente a partir do dia 27, no estado do Rio Grande do Sul. Então o NOAA, em bastante concordância com o prognóstico do INMET, enquanto que a Climatempo já traz volumes
mais significativos nesses primeiros dias de previsão e menos intensos ali a partir do dia 27, o que caracteriza essa discrepância entre as previsões. Então, o NOAA somando 181 milímetros e a Climatempo 110. Olhando São Luís Gonzaga, a gente tem uma diferença bem relevante aqui, né, em relação aos modelos. Infelizmente não captou aqui a previsão da Climatempo, mas a gente tem a soma total aqui. Então, somando 97 milímetros, enquanto que o NOAA, a partir do dia 28, principalmente, dia 28, dia 3, 4, tem bastante chuva prevista, somando no total aqui 214 milímetros aproximadamente. A gente vê, né, que com essa chuva mais do final da nossa previsão, que lembrando, é mais incerta, com menor probabilidade de ocorrência, ela vem também acompanhado de quedas na temperatura muito similares ao que aconteceu aqui nos últimos 15 dias, a partir aí do dia 13, principalmente. Olhando Campo Novo voltou aqui a Climatempo, então a gente observa também esse padrão, né, de queda nas temperaturas, acompanhado de volumes de chuvas mais significativos, como as demais localidades do Noroeste. E daqui para frente a gente vê bastante chuva sendo prevista pela Climatempo, principalmente nos próximos 4, 5 dias da nossa previsão, e depois esse volume cai um pouco, enquanto que o NOAA traz ao contrário, ele traz bastante volume, assim como visto também nas outras regiões, a partir do dia 28 e com destaque novamente aqui para o dia 4, com chuvas próximas a 40 milímetros. Então a discrepância existe de novo entre as previsões, NOAA somando 153 milímetros e a Climatempo 100 milímetros. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui com Água Santa que registrou bastante chuva nesses últimos dias, né? Foram aí 5, 6 dias consecutivos com volumes significativos, então é uma das regiões que está com armazenamento bem positivo. Daqui para frente, NOAA prevendo chuvas muito abaixo, né, do que aconteceu nos últimos dias, Climatempo sendo um pouco mais otimista novamente nesse início de previsão e depois esse cenário se invertendo. Bastante chuva aqui no dia 28, chegando na casa dos 60 milímetros, seguidos de dias com chuva como o dia 29, dia 4 e dia 5 de março. A soma do NOAA aqui vai para 190 milímetros, pouco abaixo, né, do que a gente já viu em algumas regiões ali do Noroeste, e a Climatempo um pouco mais acima, na casa dos 120 milímetros. Também conseguimos observar que essa chuva, principalmente do início de março, né, no dia 4, dia 5, vem acompanhado também de uma queda na temperatura. Quando a gente avança para Sarandi foi uma das localidades que não tiveram chuvas tão intensas quanto as localidades que nós já analisamos, tiveram outras também, como nós vamos ver daqui para frente, e a tendência é que esse padrão mude, que a gente tenha bastante chuva nos próximos 15 dias. Climatempo e NOAA agora estão um pouco mais próximas, mas o padrão dessa chuva muda, ainda está bem diferente, muda bastante. Predomina chuvas acima, mais intensas, aqui no início da previsão pela Climatempo. E novamente, NOAA, a partir do dia 28, principalmente, onde o acumulado supera 40 milímetros, segue com os maiores volumes no final do mês aqui de fevereiro e início do mês de março. Então, a soma total fica em 165 milímetros pelo NOAA e 139 milímetros pela Climatempo. Bom, olhando Não Me Toque teve um volume um pouco mais significativo, né, do que Sarandi, trouxe mais chuva nos últimos dias, também acompanhados dessa queda de temperatura. E daqui para frente a gente tem bastante discrepância, o NOAA trazendo praticamente todo o volume a partir aqui do dia 28, com destaque para o dia 28, onde chove aí aproximadamente 60 milímetros em um único dia, mas também se destaca aí o dia 4 e o dia 5, como em outras localidades que nós já vimos. A soma total do NOAA em 193 milímetros e da Climatempo 132. Bom, Ibirubá também foi uma região que registrou volumes baixos de chuva, teve chuva, mais do que vinha acontecendo com certeza, né, como foi aqui o caso do dia 14 de fevereiro, mas ainda assim, em comparação com outras regiões, muito aquém do que aconteceu. Daqui para frente o padrão segue o mesmo, bastante divergência entre os modelos, Climatempo apostando em maior volume de chuva no início da nossa quinzena, enquanto que NOAA aqui para Ibirubá aposta em volumes superiores a 60 milímetros no dia 28 e segue com condições muito boas de chuva e até mais intensas, né, do que as outras regiões no início aqui de março, também acompanhado por uma queda na temperatura.
Bom, entrando na região do Noroeste que nós começamos aqui por Panambi. Panambi também registrou algumas chuvas um pouco mais timidamente do que outras regiões, também apresentou quedas na temperatura e o padrão da previsão, vocês já sabem, segue muito parecido com o que a gente tem visto. Clima-tempo, trazendo bastante chuva irregular, né? Regular ao longo dos próximos dias, enquanto que o NOAA apresenta um volume mais baixo nesses primeiros dias da nossa quinzena, e aí a partir do dia 28 ele prevê bastante água, aqui também se aproximando a 60 milímetros no dia 28 e até superior a 50 milímetros no dia 4 de março. Então, NOAA somando 192 milímetros aproximadamente e clima-tempo 134. Olhando Cruz Alta a gente não tem mudança, né, nesse padrão, então muito parecido com o que a gente observou aqui em Panambi, pouca mudança em relação à distribuição dessa chuva e também ao volume, né, tanto que ali estava 192 milímetros, agora a gente está com 202 milímetros previstos pelo NOAA e 103 milímetros previstos pela Climatempo. Um volume um pouco superior aqui no dia 28 e no dia 4, que agora já bate quase a casa dos 60 milímetros aqui para Cruz Alta. Olhando Tupaciretã que também segue aí com bastante chuva em relação ao NOAA, né, da nossa previsão, não teve tanta chuva nos últimos dias, não foi tão significativa como em algumas regiões, mas aqui para frente a previsão é de bastante água, bastante chuva. Climatempo ainda trazendo uma previsão bem mais tímida do que das outras localidades, volumes baixos, né, somando aqui 67 milímetros apenas, enquanto que o NOAA dispara para 205, com destaque aqui novamente para o dia 28, onde a chuva supera 60 milímetros, e no dia 4, que atinge esse volume, e também o dia 3, né, que também se destaca aqui, é uma das localidades onde o dia 3 também tem previsão de bastante chuva. Olhando Júlio de Castilhos já segue mais esse perfil, né, do que a gente tinha em Tupaciretã, lembrando, né, que às vezes tem uma mudança de escala, né, por isso que parece menos chuva, mas aqui a gente está numa escala de 100, e Tupaciretã também 80. O volume previsto pelo NOAA muito parecido, 206 milímetros, e pela Climatempo também. Climatempo não está prevendo muita chuva para Júlio de Castilhos, assim como não estava prevendo para Tupaciretã. O que, né, a gente torce para que essa previsão do NOAA esteja sendo mais assertiva, porque os últimos dias também não foram de chuvas muito significativas aqui para a região de Júlio de Castilhos. Bom, e por fim, entrando no centro-sul do estado, começando aqui por São Cepé. São Cepé que a gente tem bastante divergência, né? Então a gente tem aqui o noroeste e centro ficando muito similar ao centro-sul em relação à previsão da Climatempo, principalmente. Poucos volumes de chuva, até concordando um pouco mais com o NOAA aqui no início da nossa previsão, né? Um volume mais significativo aqui entre dia 27 e 28, mas ainda assim, NOAA aposta em volumes mais altos, principalmente mais ao fim da nossa previsão, somando 132 milímetros contra, né, entre aspas, 57 milímetros da Climatempo. São Cepé teve alguma chuva significativa nos últimos 15 dias, né, então ainda não é mais centro do que sul, então os volumes provavelmente de armazenamento também se encontram mais favoráveis. Caçapava do Sul segue o mesmo padrão, teve ocorrência de chuvas, apesar de que volumes baixos, mas subsequentes, né, dias constantes aí com chuva. A tendência é que chova menos do que as outras regiões, então o NOAA somando 95 milímetros e a Climatempo somando 68. E como eu falei, esse início de previsão, principalmente a partir aqui do dia 22, 23, fica muito similar entre Climatempo e NOAA, o que não estava acontecendo nas outras regiões que nós analisamos. Bagé já tem uma mudança sempre quando a gente entra, né, em Bagé, Arroio Grande, a gente já vê uma mudança bem drástica em alguns padrões, então pouquíssima chuva, então aquele extremo sul, onde a gente via aquela condição de balanço hídrico muito crítico, aquele vermelho, é o que tem acontecido na região de Bagé. Então a gente teve poucas chuvas nos últimos 15 dias e a tendência para os próximos 15 ainda é de volumes baixos, né? Aqui nesse caso, infelizmente, o NOAA e Climatempo concordam nesse cenário mais negativo de chuvas, onde o NOAA soma 38 milímetros e a Climatempo 42, e distribuídas muito similarmente, principalmente no início da nossa previsão. E por fim, Arroio Grande, que como eu comentei, segue um padrão muito similar a Bagé. Aqui no caso, acho que é a pior previsão que nós temos do NOAA, né, trazendo 14 milímetros apenas de chuva,
e clima-tempo sendo um pouco mais otimista. E também detalhe, né? Quedas na temperatura mais expressiva, que a gente também observa aqui no final da nossa previsão, pouquíssima chuva acumulada e a expectativa é que o balanço, né, o armazenamento de água no solo ainda fique numa condição crítica para essa região. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Sei que em algumas regiões o cenário é mais otimista, né? Dá um fôlego aí para o Rio Grande do Sul, que tem sofrido com a falta de chuvas nesses últimos dias, principalmente últimos 30 dias, né? O último mês, mas ainda assim a condição é muito crítica para o sul do estado, como comentei. Daqui 15 dias estou de volta com mais atualizações e espero que confirmando essas chuvas que estão previstas. Até mais!